Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para quem não me conhece, me chamo Jaimara, sou consagrada da comunidade Mariana Boa Semente, sirvo na renovação no Ministério da Formação e sou uma pequena serva do Senhor na igreja. O nosso grupo de oração de hoje tem como tema Aonde chegar a torrente haverá vida. Enquanto preparava esse momento de partilha com vocês, o Senhor me fazia lembrar que muitas vezes a gente quer entender Deus de uma maneira muito humana. E aí a gente quer que Deus entre na nossa cabeça, que Ele seja medido conforme a nossa capacidade humana de compreensão. Mas aí Ele me levava a lembrar e me levava a refletir sobre quem quer entender a obra de Deus, olhe para as criaturas, olhe para a criação. Aí você vai entender tudo o que está escrito na palavra, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Porque é sempre uma grande analogia de Deus, e é um grande mistério do Senhor, que se utiliza da criação para nos falar de algo tão espiritual. Porque à medida em que a gente olha para a criação, a gente reconhece Deus e diminui o eu que existe em nós. E que tantas vezes tende e quer se sobressair à vontade do Senhor em nossa vida. Por isso convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo 47. Aliás, gente, Ezequiel, viu? Ezequiel 47. A gente vai começar a ler a partir do capítulo 1. Aliás, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia, que é a pastoral, ela tem como tema assim: Javé concede a vida para todos. E aí, hoje no momento de oração, em que o Alexandre, ele dava como uma moção essa casa vazia e suja, muitas vezes a gente está assim, precisando de vida na nossa casa. E quantas casas vocês conhecem que estão em estado de morte? Pode ser uma casa, pode ser a casa do seu coração e pode ser também a sua família, seu ambiente de trabalho. Vocês conhecem alguma casa que está precisando de vida? Sim ou não? Nesse momento, o Senhor, Ele quer nos ensinar onde encontrar vida. Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu conheço uma casa que precisa de vida, a casa do meu vizinho. Mas muitas vezes a casa que está precisando de vida é a nossa casa. Quantos irmãos, pais, quantos filhos estão precisando de vida e uma vida em Deus? Porque só há vida quando nós estamos no Senhor. Longe dele, tudo é morte, tudo é pecado e tudo é destruição. Porque longe do Senhor, a gente é ofuscado pelas coisas do mundo. E o inimigo, ele tem tentado nos tirar, nos cegar daquilo que realmente vem de Deus. Por isso que a palavra de hoje, ela é essa grande visão de uma criatura humana que vê jorrar uma água viva. Então o homem levou-me de novo para a entrada do templo, onde eu vi a água que escorria de debaixo da soleira do templo, para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria debaixo do lado direito do templo, do sul do altar. Depois o homem fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear para fora até o pórtico externo que dá para o oriente, aonde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 500 metros. Ele me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 500 metros
e me fez atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. Mediu de novo 500 metros e me fez atravessar novamente a água que agora dava na cintura. Mediu outros 500 metros e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, a não ser nadando. Então o homem disse: você viu, criatura humana? E me fez voltar para a margem da corrente. Vocês aqui conhecem um rio? Ou pelo menos já ouviu falar de um rio? Quem aqui já viu a nascente de um rio? A nascente. Acredito que ninguém, né? Nem eu também. Mas quando a gente coloca na internet, a gente vai ver que na internet tem muita coisa. E aí você vai ver que lá na nascente de um rio, a água ela sai o quê? Pouquinha. E ela vai escorrendo, escorrendo. À medida em que ela vai passando ali naquele sentido ao mar, esse rio ele vai aumentando. Por isso que eu disse que se a gente quer entender a palavra de Deus, olhe para a criação. Porque o que essa palavra aqui está falando é exatamente aquilo que um rio faz. Ele nasce e muitas vezes ali perto da sua nascente, a gente passa com água no tornozelo. À medida que ele vai, né, se dirigindo, vou usar a palavra andando, à medida que ele vai andando, essa água vai aumentando a ponto de ficar no joelho, a ponto de ficar na cintura, até um ponto onde é um largo rio, que você só passa nadando. E aí você olha para esse sentido da palavra. O que Deus quer me falar com isso? Por que Deus está usando a linguagem de um rio para dizer que de um lado direito do templo escorre uma água e essa água ela aumenta? O que Deus quer falar? Reflita aí um pouquinho, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e imagine esse rio agora. Imagine esse rio que sai aqui, do altar de Santo Antônio, e ele passa por essa igreja. Imagina que esse lugar agora está cheio dessa água, que aqui é uma nascente, e que essa nascente, à medida em que ela vai escoando, ela vai aumentando. Há um ponto em que você já não consegue mais passar a não ser nadando. O que Deus quer falar para você? O que Deus quer falar para mim hoje? E a palavra ela vai continuar dizendo: você viu, criatura humana, e me fez voltar para a margem da torrente. Quando voltei, havia nas margens de um lado e de outro árvores abundantes. Ele me disse: essa água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna potável. Por isso, em todo lugar por onde passa a torrente, os seres vivos que a povoam terão vida. E a gente vai repetir esse versículo que é o tema de hoje. Por isso, em todo lugar por onde passa a torrente, os seres vivos que a povoam terão vida. Haverá abundância de peixes, pois onde quer que essa água chegue, ela levará vida, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Pois onde quer que essa água chegue, ela levará vida, de modo que haverá vida em todo lugar que ela atingir. Acredito que aqui a maioria, se não são filhos de agricultores, mas já foi no interior. E é muito comum no interior, e eu me lembrava muito disso, que eu sou filha de agricultor. E quando eu era criança, lá no interior dos meus pais, ele tinha um açude, e esse açude, ele
eu me esqueci o nomezinho que tem. Que é tipo assim, ele passa o ano todo escorrendo a água, né? E no final do ano ele está seco porque ele escorreu toda a água. E atrás desse açude, ele tinha um baixio. E aí lá tinha muitas plantas, né? Tinha pé de manga, pé de banana, tinha bananeira, tinha pé de coco, enfim, muitas plantas. E durante todo o ano essas plantinhas elas estavam verdes. Só que durante o período da chuva aumentava-se os frutos. Por quê? Porque o terreno estava mais propício e era um terreno bom. É muito comum e aqui é muito fácil de compreender o que Deus quer dizer quando essa água viva passa pelo nosso meio, porque aonde quer que a água chegue, ela leva vida. Não é assim? A gente pode ficar sem comer, não podemos? Mas a gente pode ficar sem beber? A gente pode ficar sem água? Hoje, né, a gente tem 70% do planeta Terra, ele é composto por água. E 70% do corpo humano, quem aqui for aí da área da ciência pode me corrigir, que eu não sou muito boa, que o nosso maior quantidade também no corpo humano, ele é de água. Então a gente percebe que nessa analogia de Deus, nessa água viva, e essa água que quer descer, que quer dar vida, que a grande maioria do planeta, ele é composto por uma água. Por quê? Porque só existe vida se tiver água. E algo simples, nós moramos aonde? No sertão? Sertão central. E aqui a gente passa a maior parte do tempo com o quê? Com chuva ou com seca? No período da seca, tem vida nas plantinhas? As plantinhas estão lá cheias de árvore, cheias de folhinha, cheias de fruto? Tem ou não? Não tem. Então, é fácil compreender. Se chove, as plantas florescem, as plantas frutificam, há uma infinidade de animaizinhos, de peixes, de espécies. Mas à medida que o ano prossegue, que a água vai ficando escassa, que essa estiagem ela é prolongada, a gente vai vendo as vidas irem morrendo. É assim também com a nossa vida. E aí a gente vai trazer alguém que a gente clama no início do grupo de oração, que é quem? O Espírito Santo. E ele é conhecido como o quê? Água viva. O Espírito Santo é conhecido como uma água viva. E eu lembrava ontem da passagem que quando Jesus ele sobe na ascensão do Senhor, ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu envio o meu auxiliador. E aí ele diz, né, que é como ele é conhecido, como fogo ardente, como advogado, como príncipe da paz, como essa água viva. Então o Espírito Santo, ele é essa água viva, que Deus quis que fosse assim. É tanto que no nosso batismo, como é que nós somos batizados? Com o quê? Com água. Com água e com fogo. Para nos relembrar que nós precisamos, existe uma necessidade humana e existe uma necessidade espiritual, de vida. E uma vida que perpassa por uma água que jorra do lado direito de Cristo. As misericórdias do Senhor. Quem aqui vê um quadro da misericórdia aqui, ali nesse último lugarzinho aqui, a gente vai ver Jesus misericordioso, e de lá, quando a lança atinge Jesus, jorra água e sangue, nos lembrando que é do lado direito do templo, que é desse lado direito de Jesus, aonde jorra essa água viva. Por isso que a gente tem que olhar para dentro de nós, se nós não estamos como essa casa velha, se nós não estamos como essa casa suja, se nós não estamos como esse campo estioso, como essa terra seca, como esse terreno árido, aonde não há vida. Porque o Senhor nos deu uma única vida, e é essa. E Ele nos prepara para uma vida eterna. Mas para que a gente bem viva essa vida, é preciso que a gente esteja nele
com Ele e para Ele. Para que bem assim a gente possa ir vivendo esse tempo escasso, muitas vezes duro, com cruzes, com dificuldades, mas um tempo aonde nos faz enxergar uma misericórdia do Senhor. Porque nem tudo é só dificuldade, nem tudo é só cruz, nem tudo é só dor. Quantas coisas boas você pode contemplar a misericórdia do Senhor. Quanta coisa boa Deus já não fez na sua vida. Quantas vidas você já não restaurou com o seu testemunho. Com o seu sim amoroso a Deus. Com a sua oração. É isso que a gente tem que entender. Que é por onde essa água do Espírito passa. Por onde essa água do Espírito alcança. Há uma grande porcentagem do amor de Deus que vai gerando vida, frutos e fazendo que muitas espécies possam crescer e aumentar. E eu pensava nisso assim, como é que nós somos diferentes, né? Nosso biotipo, o nosso jeito, os nossos temperamentos, as nossas personalidades. E na própria palavra, ainda que em Ezequiel, nas suas margens existirão pescadores, e desde Engade até Englaim haverá lugares para jogar as redes. Haverá muitos peixes das mesmas espécies, de peixes do mar Mediterrâneo. Contudo, os brejos e pântanos não serão de água potável, serão deixados como reservas de sal. Nas margens da torrente, de um lado e do outro, haverá toda espécie de árvores com frutos comestíveis, cujas folhas e frutos não se esgotarão. Essas árvores produzirão novos frutos de mês em mês, porque a água da torrente provém do santuário. Por isso os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. E eu pensava exatamente sobre isso, como nós somos diferentes. Mas quando essa água do Espírito, ela passa no nosso meio, aqui no grupo de oração, na Santa Missa, no momento de adoração, nós somos como essa água, nós somos como essas árvores que somos inundadas por esta água. E aí a gente começa a produzir frutos. E aí a gente começa a ter as nossas árvores serem frondosas, as nossas raízes serem profundas, serem frondosas. Porque é o próprio Espírito Santo que vai nos conduzindo. E aí quando o Espírito Santo nos enche, quando o Espírito Santo consegue nos preencher de uma tal maneira, nós já não vivemos para nós. Nós já não vivemos para o nosso sentido de viver, para um egoísmo absoluto, mas nós vivemos para o outro. Porque entendemos que amar é esse ato de doar. E um espírito que se doa é um espírito repleto de Deus. Me lembrava, a Tati falava sobre Santa Teresinha, e Santa Teresinha ela vai nos ensinar muito sobre isso. Sobre as pequenas coisas, como ser santa no dia a dia. E aí a gente pode imaginar assim, mas como é entrar nessa dinâmica do Espírito Santo e entender o que Santa Teresinha quer nos falar? Porque a gente só é capaz de amar se a gente tiver um coração cheio do Espírito Santo. E isso Santa Teresinha entendeu. Ela era cheia do Espírito Santo. E porque ela era cheia do Espírito Santo, então ela era capaz de amar. E amar no ordinário. Sabe aquelas atividades que você tem dificuldade de fazer, que são as mais difíceis? Talvez seja lavar uma louça. Não seja uma atividade que você goste. Talvez seja ficar mais tempo com o seu filho quando você tem N coisas para fazer. E são essas pequenas coisas que, feitas com amor, que nos santifica. Mas são também nessas pequenas coisas aonde existe uma grande graça da misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu vou amar, mas eu quero amar do meu jeito. Eu vou ser santa, mas eu vou ser santa do meu jeito. E a gente esquece que existe uma graça sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. E essa graça, ela está num coração que é aberto e num coração que se deixa ser cheio.
num coração em que não permite, como Santa Teresinha diz, eu quero tudo. Ela queria tudo. Por isso que a gente também deve desejar tudo. E por isso a gente deve desejar o Espírito Santo não pela metade, mas todo. E no todo viver essa espiritualidade ao qual nós somos chamados a viver na igreja. Um caminho de santidade, pela via ordinária do dia a dia, pela via ordinária do hoje. É possível sim ganhar o céu. E é possível sim que essa água do Espírito que passa por nós alcance, chegue ao mar, chegue ao céu. Mas chegue lá de uma tal forma aonde a gente passe a nado. E passe de uma tal maneira que aqueles que estão de um lado e do outro ganhem vida e sejam cheios do Espírito Santo. E aí eu quero convidar vocês nesse momento, a fechar um pouquinho os olhos e a já entrar nessa dinâmica da oração, porque não é possível receber esta graça do céu se nós não nos abrirmos para o Senhor. Por isso eu convido meus irmãos a fechar seus olhos, com a mão sobre seu coração, a repetir assim comigo: Espírito Santo. Pode ser mais alto. Espírito Santo, vem como água viva. Vem como água viva sobre o terreno seco, sobre o terreno seco do meu coração. do meu coração. Eu quero fazer a minha vontade, Eu quero fazer a minha vontade, mas eu sei, Senhor, que só em Ti que só em Ti eu encontro a água viva eu encontro a água viva que me dá vida, que me dá vida, que me faz caminhar, que me faz caminhar, que me faz passar a nado, que me faz passar a nado, mas que me faz frutificar. que me faz frutificar.